1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 10 ao 13, nós lemos assim: Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 13, os últimos 3, 4 versículos do capítulo, ele está falando sobre uma das eficácias do amor. Nós temos visto nas últimas semanas a obra do amor, o impacto que o amor tem em nossas vidas, e uma dessas eficácias, um desses impactos é justamente o nosso amadurecimento. E hoje nós vamos falar sobre o amor e o crescimento cristão. Ao se aproximar do final do capítulo 13, eu vou lembrar que todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele está tratando do primeiro ao último versículo, o tema central e principal, o contexto todo dele é amor. A partir do versículo 10, que nós vimos com mais precisão e detalhe na semana passada, tem uma ligeira tentação de querer esquecer um pouquinho. Chega no final do capítulo, nós temos que lembrar que desde o início do capítulo 13, o tema central é amor. Tudo gira em torno deste tema. O versículo 10, quando vier o que é perfeito, então o que era em parte será aniquilado, é o ponto de partida para o nosso aperfeiçoamento. Nós temos visto que o amor, ele aperfeiçoa. A princípio, o exemplo dado são a questão dos dons espirituais, que são aperfeiçoados, e consequentemente alguns são aniquilados, são removidos, desapareceram, etc. E depois, então, nós aplicamos isso a qualquer situação, problema, o amor vai aperfeiçoar, vai melhorar. Mas hoje, nós vamos começar a ver, e o versículo 10 é o ponto de partida disso, para o nosso aperfeiçoamento, o nosso amadurecimento pessoal cristão. Todos nós estamos e somos em parte, como lemos no versículo 10, quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Nós somos em parte, nós não somos completos, nós não somos perfeitos. Quando você fala, mas pastor, fala que vai ser aniquilado. O que vai ser aniquilado? Nós poderíamos dizer que o velho homem será aniquilado, não completamente, porque nós sabemos que o velho homem só será aniquilado quando houver o arrebatamento, então o velho homem será aniquilado. Mas com o amor e o amadurecimento e o crescimento espiritual, o velho homem ele vai sendo aniquilado aos poucos, assim como os dons espirituais que foram aniquilados, a saber, o dom de profecia, o dom de conhecimento e o dom de línguas estrangeiras. Esses dons não foram simplesmente desligados de um dia para o outro, da noite para o dia. Eles foram aniquilados, mas houve um tempo que eles foram declinando em função de que aquilo que era perfeito estava chegando, não Cristo, que Cristo sempre foi perfeito, mas a palavra de Deus foi sendo compilada e distribuída. Então, ao passo que isso acontecia, ele foi sendo aniquilado e desapareceram. Mesma forma, o velho homem, a nossa carne, ela vai sendo também aniquilada, ela vai melhorando, ao passo que nós crescemos espiritualmente, ao passo que nós estamos sendo aperfeiçoados espiritualmente, a carne imediatamente vai sendo aniquilada, vai sendo rebaixada, vai sendo encolhida. Essa é a esperança. Nós jamais seremos 100% perfeitos, nós nunca seremos 100% aperfeiçoados, nunca, como disse agora há pouco, nunca seremos livres da carne, natureza carnal, do velho homem, mas isso não é desculpa ou motivo para a gente simplesmente meter o pé na jaca.
não é motivo para a gente desistir de ir na direção certa, não é motivo para a gente deixar de buscar a santificação. De fato, essa santificação, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento espiritual, isso deve ser algo que é importante para todo crente, para todo cristão. O crescimento cristão nada mais é do que crescer na graça. O aperfeiçoamento e crescimento cristão nada mais é do que crescer na imagem de Cristo, ser como Cristo. E esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso modo de viver. E todo crente, uma das características de um crente, eu não gosto de dizer crente de verdade, como se existisse crente de mentirinha. Só tem um tipo de crente, ou é ou não é. Mas todo crente, uma das características principais de um crente é que ele tem um desejo, uma vontade, uma sede de crescer na graça, crescer na imagem de Cristo, amadurecer espiritualmente. Efésios 4, versículo 13, apóstolo Paulo escreve, até que todos, note, não é alguns, não é para um ou outro, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, olha aí a palavra perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O nosso desejo deve ser para a gente se tornar perfeito, completo. Perfeito e completo ao quê? Aqui fala, a imagem de Cristo. O nosso anseio, o nosso desejo deve ser como Cristo. Eu vou repetir, nós nunca seremos como Cristo. Cristo era perfeito, Cristo não tinha pecado, era santo, era Deus. Nós nunca vamos chegar a isso. Mas esse deve ser o nosso desejo. Foi para isso que Deus deixou dons espirituais. Foi para isso que Deus deixou a igreja. Foi para isso que Deus deixou pastores e ministérios. Para a gente poder preencher esse anseio, esse desejo de amadurecer espiritualmente. Efésios, eu li o versículo 13 de Efésios 4, eu vou ler os versículos anteriores, que fala justamente isso. E ele mesmo deu, Deus deu, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, mais uma vez a palavra, aperfeiçoamento. Deus quer o nosso aperfeiçoamento, de todos nós, mas ele deu tudo isso querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os salvos, os crentes, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o nosso desejo deve ser para crescer e amadurecer espiritualmente, para sermos aperfeiçoados, para sermos homens perfeitos, completos à imagem de Cristo. No versículo 14 de 1 Coríntios, estamos vendo 1 Coríntios 13, mas no versículo seguinte, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo aborda isso. Inclusive, todo o capítulo 14 de 1 Coríntios está tratando justamente de dons espirituais. E não vamos entrar nele por uma questão de tempo, mas é o que ele trata. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, ele fala sobre isso, e depois lá mais ou menos perto do final, no versículo 20 de 1 Coríntios 14, ele fala: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Interessante, ele fala sobre menino e adulto. No capítulo anterior, ele fala justamente quando eu era menino, eu pensava, agia, sentia como menino, mas agora que eu sou adulto, que eu sou homem, eu acabei com as coisas de menino. Então, aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele está fazendo referência ao capítulo anterior, onde ele fala sobre amadurecimento. Então, vamos ver, então, hoje, como o amor impacta o nosso crescimento e o nosso amadurecimento cristão. Com isso em mente, olhe no versículo 11 de 1 Coríntios 13, onde nós lemos assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Note que o versículo 11, no começo, ele começa com quando eu era. Esse quando eu era, o quando está falando sobre tempo. O era é o verbo no passado. Então, eu só estou querendo deixar bem claro aqui que Paulo está falando que ele não é mais menino.
Ele falou, quando eu era menino. Ou seja, ele não é mais. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei. Houve uma mudança de quando ele era menino e quando ele era homem. Houve uma mudança, houve uma transição. E o que causou isso, o que possibilitou isso, sabe o que foi? Foi o amor. Porque o amor, ele leva ao amadurecimento. O que faz de um crente maduro, um crente aperfeiçoado, um crente perfeito e completo? Amor. E sem amor, nem eu, nem você, nem crente nenhum amadurece, cresce espiritualmente, é homem perfeito, à imagem e estatura de Cristo. É o amor que vai fazer isso acontecer. Agora note como é interessante e como a palavra de Deus é perfeita. Porque Deus é perfeito. Note que ele está falando aqui no versículo 11, que esse amadurecimento se dá em todas as naturezas, todas as dimensões humanas. Ele fala, humanas do homem salvo, tá? Do homem salvo. Porque o homem salvo, nós sabemos, em três partes, corpo, alma e espírito. Mas note aqui como ele fala no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Cada uma desses três verbos, essas três áreas, ela pertence a uma das naturezas do homem salvo. Quando fala, quando era menino, falava como menino. O que é falar? Falar é uma ação concreta que ocorre aonde? A boca. Eu entendo, boca, língua, lábios, palato, eu entendo. Não é só a boca. Mas acontece aqui, ó, é algo que pertence à natureza carnal, é a carne, é o físico do homem. O amor, ele vai amadurecer e aperfeiçoar a parte física do homem. Aí continua, falava como menino, sentia como menino. Sentir, o que é sentir? Sentir é uma ação abstrata. Não é um concreto físico, é algo abstrato, é uma emoção. Você sentir alguma coisa é uma emoção. E toda emoção pertence ao espírito do homem. Você não sente emoção na carne, é no seu espírito. Pensava como menino. Pensar não é emoção, pensar é abstrato, mas é intelecto. Isso está falando sobre a alma. Nós temos o termo psicólogo, psiquiatria, psicomático. Tudo isso tem a ver vem da palavra grega psikos, que é traduzido como alma. Então, um psiquiatra, um psicólogo é alguém que estuda e trata a alma. E, infelizmente, o melhor remédio, tratamento, diagnóstico para a alma é esse livro aqui, ó. Mas, enfim. Então, veja como o crescimento, o amadurecimento do crente, ele afeta toda a gama da existência humana, o físico, o espírito e a alma. E tratado aqui no versículo 11. Mas houve uma mudança. Porque diz assim na segunda metade, logo que cheguei, primeiro tem um mas, né? O mas é demonstrando uma mudada, uma guinada no pensamento, no oposto, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ser homem aqui, no contexto dele, não está falando em termos de idade, que ele era uma criança, e adolescente, adulto, não é isso. Ele está falando, ele é um homem, no sentido que ele é um adulto, ele é maduro, ele foi aperfeiçoado espiritualmente. Esse amadurecimento espiritual, ele leva a uma mudança também, tá? O aperfeiçoamento pelo amor muda a nós amadurecemos, e esse amadurecimento, ele vai impactar a nossa percepção e vai impactar a nossa perspectiva. Quando nós enxergamos as coisas como adultos, como maturos espiritualmente, é uma grande diferença de quando se enxerga uma mesma situação sendo imaturo espiritualmente. Quando você amadurece e é aperfeiçoado, a sua percepção do mundo vai mudar. Por isso, eu digo isso com tristeza, eu conheço muito irmãozinho crente, não é dessa igreja que eu estou falando, tá?
mas tem muitas pessoas no mundo inteiro que estão quase que em pânico com a situação no mundo de hoje. Não deveria estar. Mas pastor, o mundo está caindo aos pedaços. O mundo não está caindo aos pedaços. O mundo está fazendo exatamente o que a Bíblia fala que ia acontecer. Então quando a gente olha para o mundo de um ponto de vista imaturo cristão, é de dar desespero. Mas se você olha a situação do mundo do ponto de vista maduro espiritual, para mim eu quero é mais. Está tudo se alinhando, gente. Está tudo acontecendo, como a Bíblia falou que ia acontecer. Nós estamos vendo a Bíblia sendo concretizada nos nossos dias. É impressionante. Para mim, isso para mim é um motivo de ficar animado. Não é ficar desesperado, triste, apavorado. Não. Qual a diferença? Uma perspectiva imatura espiritual e outra uma perspectiva madura espiritual. Vou dar um exemplo. Anos atrás, havia um homem chamado Jonah Rice, um evangelista, nos Estados Unidos, e um dia um homem, eu já contei essa história aqui antes, ele chegou para ele com um revólver, enfiou aqui na barriga dele e falou: vou estourar os seus cérebros. Ele falou: bom, meu querido, a primeira coisa, você tem que virar um pouquinho mais para cima, né? Aí ele disse: você não pode me ameaçar ou me amedrontar com a morte, porque morrer para mim é estar com Cristo. Sabe o que é isso? Isso é maturidade espiritual. Quer me matar? Eu vou fechar o olho aqui e vou estar no céu. Sabe, às vezes eu penso, tem muito crente que acha que o céu é o inferno, né? Não quer ir para de jeito nenhum. Gente, o céu é o céu, Jesus vai estar lá. O céu é um lugar maravilhoso, todo mundo com medo de morrer. Gente, eu não estou com pressa de morrer, eu entendo isso, não sou suicida kamikaze. Mas sabe uma coisa? A morte não deve ser uma ameaça para a gente. Vai depender do nosso grau de maturidade cristã, só isso. Mas, então, o amor ele vai mudar, vai levar a amadurecimento, o amor leva a isso, e o amor muda a nossa percepção. Versículo 12 de 1 Coríntios 13. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O versículo 12 que eu acabei de ler, ele realça esse crescimento, esse amadurecimento, aperfeiçoamento. Mais uma vez, ele compara aí o agora e o então, né? Ele fala: agora vemos por um espelho, mas então ele está dizendo, tem um agora e tem um então, tem um agora e tem um então. Que agora e o então? Agora é que nós não somos aperfeiçoados o bastante, mas vai ter um então, quando seremos mais perfeitos, mais aperfeiçoados, mais maduros do que estamos agora. Então ele também aí realça esse crescimento, mas só que o versículo 12, ele mostra também outra mudança. Ele mostra a mudança que haverá na nossa percepção, não apenas a nossa percepção das coisas, mas também a percepção que as pessoas têm de nós. Não só nós vamos enxergar diferente, nós seremos enxergados diferentes. É interessante isso, mas é o que nós lemos aqui. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, eu conhecerei como eu sou conhecido. Você veja que há uma bilateral, não é só ser reconhecido, reconhecer, é os dois. Haverá uma mudança nessa percepção. Versículo 12, vemos por espelho em enigma. É interessante notar essas expressões, porque eu falei agora há pouco, redundantemente, que a palavra de Deus é perfeita, ela é incrível e precisa. Mas aqui ele fala, as expressões, ele fala, agora vemos por espelho. Essa palavra espelho, ela literalmente significa vidro. Nós vemos por um vidro. Tá? Mas pastor, então por que não colocou vidro? Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Tá? Em enigma, nós vemos em espelho, aí depois fala, vemos em espelho em enigma. Essa palavra enigma, ela significa escuro. Escuro. É a palavra traduzida literalmente, quer dizer algo escuro, algo sem luz, escurecido.
Quando fala que nós vemos espelho em enigma, entenda que hoje, para o nosso contexto, ele está dizendo, hoje nós vemos por um vidro fumê, igual o vidro fumê da porta da frente, da porta não, aquele mural da frente da igreja. Aquilo é um espelho em enigma, literalmente traduzido, espelho é vidro, enigma é escuro. O que é um vidro escuro? É um vidro fumê. E incrível que pareça, eu não sei se Deus sabia disso quando inspirou Paulo a escrever isso daqui, mas é uma ilustração perfeita ao que ele quer dizer aqui. Lembrando que naquela época não existia vidro fumê. Na realidade, naquela época, não tinha espelho. O que eles tinham eram chapas de metais de várias formas, altamente polido. Mas não tinha espelho. Espelho veio bem depois disso, a invenção do espelho. Eles tinham um metal que eles poliam bastante, pendurava lá, se via como espelho. Mas não era o espelho. Por isso que não tem nem como isso aqui ser espelho, literalmente. Mas literalmente é vidro escuro. Eu não vou pedir para ninguém olhar para trás, vou olhar para fora, mas você sabe o que eu estou falando. Se você fosse lá para fora, para o fundo da igreja, ou para frente da igreja, e você nesse exato momento olhasse, você veria uma reflexão de quem? Você se viria lá. Eu vejo várias irmãs indo para lá e ficando. Então eu sei que dá para ver a reflexão. Mas você também consegue enxergar o que está do outro lado do vidro. Não consegue? Você está vendo os carros passar, as pessoas passarem, você vê quem está lá no foyezinho de entrada da igreja, você vê as plantas ali na frente. Você vê e você também consegue se ver. E as pessoas lá fora, igualmente, se você olhar, eles conseguem ver alguma coisa aqui de dentro, mas também eles veem o próprio reflexo deles. É justamente isso que está falando. Você enxerga, mas você não enxerga perfeitamente. Agora, quando ele fala face a face, essa expressão face a face quer dizer na presença. Quer dizer, na presença da presença, seria uma tradução mais ou menos assim. O face a face é isso. O face a face é você abrir aquela porta. Pronto, aí você está vendo, a pessoa está te vendo, você está vendo a pessoa, está todo mundo vendo face a face. Não tem esse vidro fumê, não tem esse vidro escuro, não tem esse espelho em enigma. Está tudo claro, não tem reflexão, você reconhece, não fica dúvida alguma. Isso é proporcionado pelo amor que, ao trazer o aperfeiçoamento, o crescimento, o amadurecimento, muda a nossa percepção de como enxergamos e como somos enxergados. Nós não mais enxergamos as coisas de forma confusa ou sem claridade, que talvez um pouquinho de reflexão que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Se você quer ver o que está acontecendo lá fora, a sua reflexão atrapalha. Da mesma forma, se você quer olhar e ver um espelho, atrapalha porque não é um espelho perfeito, é um vidro fumê. Então você se vê, mas vê do outro lado, igualmente quem está de lá. Isso é como um crente imaturo espiritual enxerga as coisas. Ele não vê com claridade, ele não vê com clareza. Eu expliquei outro dia aqui a etimologia da palavra inteligência. A palavra inteligência, muito interessante. Ela quer dizer inter, de entre, ligência vem de legível, leger, de ler. Inteligência é a capacidade que alguém tem de ler uma situação, conhecer uma situação entre as linhas. Inteligência é ler entre o quê? Entre as coisas. É você olhar, você tem a sua reflexão, você tem reflexão do outro lado, mas você consegue discernir e separar uma coisa da outra, ao ponto que você vê claramente, face a face, porque o amadurecimento, ele abre aquela porta de vidro fumê, ele tira aquele espelho em enigma, e você vê face a face, você consegue entender e ler a situação. O exemplo que eu dei agora há pouco, tem muito crente imaturo que vê a situação no mundo, arranca os cabelos, entra em pânico, entra em depressão, quer se esconder embaixo de um buraco. Por quê? Eles não estão entendendo, não estão tendo inteligência, não estão lendo entre a situação que nós ganhamos. Jesus ainda é o rei, ele está voltando, e ele nos avisou tudo isso ia acontecer, e está acontecendo à risca. Agora tem muito crente que está preocupado. O que, gente? Deus deixou a sua palavra, Deus falou o que ia acontecer,
E, ó surpresa, está acontecendo. O amor traz amadurecimento, o amadurecimento traz uma mudança de perspectiva, não só de como nos enxergamos, mas também de como nós somos vistos. Aqui, a palavra, outra parte interessante do versículo 12, que fala, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aqui nessa segunda metade do versículo 12, nós temos a palavra conhecer ou conhecido 3 vezes. Tá? Diz assim, agora conheço, mas então conhecerei como também sou conhecido. Muito bem. Quando você lê aí, conheço em parte, essa palavra conheço é a palavra grega gnosko. Gnosko significa conhecer, saber. Porém, quando fala, mas então conhecerei, como também sou conhecido, aí não é a mesma palavra. Em português é a conjugação do mesmo verbo, mas em grego não é a mesma palavra. Quer dizer, é com uma mudança. Quando fala então, ou seja, agora, eu conheço, é um gnosko, tá? Então conhecerei e serei conhecido, já não é mais gnosko, é epignosko. Epignosko. Sim, pastor, e daí? A preposição epi quer dizer sobre ou em cima. Por isso que nós temos o termo epidemia. O que é uma epidemia? É quando tem uma doença que está localizada. Por isso que o que supostamente tem hoje uma pandemia. Pan não é em cima, ela quer dizer justamente amplo. Aí que vem panorama. Tá? Então, epignosko é conhecimento, é um sobreconhecimento, é um conhecimento superior, é um conhecimento mais alto, é um conhecimento completo, é um conhecimento aperfeiçoado. Veja que interessante, está dizendo aqui, agora eu conheço, eu tenho meu conhecimento aqui, ó, eu conheço, mas lembre-se, eu conheço em parte, a Bíblia fala, conheço em parte, mas então o que? Depois que o amor me aperfeiçoar, conhecerei epignosko. Hoje eu conheço aqui, mas quando o amor me amadurecer, eu vou conhecer por alto, eu vou conhecer por cima. Alguém já foi no Mirante do Gunga? Eu espero que não foi de domingo na hora do culto, tá bom? Mas veja bem, o que acontece? Você para ali, né? Já em cima lá sobe aquela estrada, vai lá para cima, aí tem aquela torre, né? Que você vai lá de cima, ó, só para ficar sabendo, eu nunca subi lá, já passei perto, nunca cheguei a subir. Lá de cima, eu já vi fotos, você vê tudo. Diz uma coisa, quem tem uma vista melhor? Quem está na praia ou quem está em cima da torre? Pois é, a praia, você vai lá e fala, eu estou vendo, eu estou conhecendo. Agora você vai para a torre, você vai estar epignosko. Você está vendo lá de cima. Você está vendo tudo, você está vendo as lagoas, os rios, a praia. Você vê Barra de São Miguel, você vê tudo. É isso que está falando. Depois, agora eu vejo gnosko, eu estou na praia. Mas então eu verei epignosko, eu vou estar em cima da torre e eu vou ter um conhecimento, eu vou conhecer mais alto, melhor, mais completo. Porque agora é antes da obra do amor, nós vemos por um espelho enigma, mas então, depois da obra do amor, nós veremos face a face. Nós conhecemos e seremos conhecidos, e conhecerei. Então, nós vamos conhecer e seremos conhecidos, a percepção vai mudar. Por que nós seremos conhecidos? Porque quando a gente está maturo espiritualmente, as pessoas percebem. Percebem. Você pode falar, eu sou crente há 36 anos, mas você pode falar o que quiser, o que interessa não é o seu falar, é o seu caminhar. Os seus passos falam mais alto do que suas palavras. É isso que está dizendo. Não só nós vamos conhecer, nós seremos conhecidos também. Pelo que nós somos, pelo que nós fazemos e quem está em nós. Como pastor, então,
chegamos a isso. O amor, ele é conhecido e aplicado. Quando nós conhecemos o amor, porque para aplicar o amor, você precisa conhecer o amor. Então você conhece o amor de Deus, você recebe o amor de Deus, você aplica o amor de Deus. Como que você aplica o amor de Deus? Quando você aplica o amor de Deus, isso possibilita, isso facilita tanto o evitar quanto o resolver de qualquer problema ou situação em sua vida. Não há problema, não há situação na sua vida que não seja evitado ou resolvido sem que o amor não possibilite ou facilite essa cura. Como aplicar o amor, pastor? Como é que eu faço? Eu compro aonde? É um creme que eu passo? É uma coisa que eu bebo? Um comprimido que eu tomo? Não. Nós já vimos como que aplica o amor. Justamente no versículo 4 ao versículo 7 desse mesmo capítulo. A saber, se nós conhecermos e agora conhecemos, se nós aplicarmos o amor, como é que faz isso? Bom, 1 Coríntios 13, 4 ao 7, descreve o amor como sendo o quê? Sofredor, benigno, não invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim é que nós aplicamos o amor. E se nós aplicarmos o amor, se nós vivermos isso, não há problema ou situação que não seja evitado ou resolvido em nossas vidas, porque o amor nunca falha. Nunca falha. Mas isso tudo nós já vimos as semanas passadas, eu só quero trazer para ver como que isso se aplica àquilo que nós vimos anteriormente. E para encerrar esse capítulo e o estudo de hoje, vamos para o versículo 13, onde mostra que o amor não só lhe traz amadurecimento, o amor não só e tão somente muda a nossa perspectiva, mas o amor é o mais importante, como nós lemos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O amor é o maior e o amor é o mais importante. Não estamos menosprezando fé ou esperança, que ficam em segundo e terceiro lugar, talvez não nessa ordem, mas não estamos fazendo pouco caso de fé ou esperança, mas a Bíblia é clara. Desses três, o maior é o amor. Pense comigo, fé e esperança podem falhar, mas o amor nunca falha. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que a fé nunca falha, que a esperança nunca falha. Sabe por quê? Porque falha. O amor vem de Deus e Deus nunca falha. A fé vem de Deus, é verdade, mas a fé reside aonde? Em nós. E nós falhamos. A esperança está em nós e nós falhamos. Então, fé é importante, esperança é importante. Mas só o amor nunca falha. Por isso que ele é o mais importante, é o maior. Salvação é perfeitamente possível sem amor da nossa parte. Ela é impossível sem o amor de Deus, obviamente, eu entendo isso, mas da nossa parte, como fé e esperança, da nossa parte, para eu ser salvo, não requer amor nenhum da minha parte, todo amor é da parte de Deus. Agora, eu não posso ser salvo sem fé. A fé que Deus me dá. Então, para que haja aperfeiçoamento, fé é importante, esperança é importante, mas o amor é indispensável. Se nós não temos, não conhecemos e não aplicamos o amor, nós nunca, jamais vamos crescer, amadurecer, seremos aperfeiçoados. Nunca, 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 nunca. Porque sem amor é impossível crescer, é impossível amadurecer. Sem amor é impossível servir a Deus. É impossível servir aos outros com os dons, talentos e habilidades e tesouro que Deus nos deixa. Lembrando, eu acabei de lembrar o meio do capítulo, vamos lembrar o começo do capítulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine.
E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É interessante como o final do capítulo, ele junta tudo aquilo que ele vem falando sobre o amor, sobre fé, sobre esperança, sobre dom, sobre serviço, ele fecha tudo, ele resume tudo. Sem amor, nós não crescemos, nós não amadurecemos. Sem maturidade, os nossos relacionamentos estão fadados ao desastre. Casamento, amizade, ser patrão, ser funcionário, ser um cidadão. Qualquer interação humana está fadada a fracassar. Por isso que o mundo está na situação que está. É a falta de amor. Eu não sei se semana que vem ou a próxima nós vamos ver o amor nos últimos dias. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muito o quê? Esfriará. Por isso que o mundo está nessa bagunça. Sabe o quê? É falta de amor. Não aquele piripaque no coração, aquela emoção que a gente sente, uma preferência. Não é isso. Isso não é o amor da Bíblia. Não é o amor da Bíblia. Muita gente confunde, um dos estudos que vamos fazer em breve também, são os tipos diferentes de amor. Todo amor que nós vemos aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios é o amor ágape. Existem outros amores que muitas vezes na Bíblia é traduzido como amor, ou amizade, ou caridade, mas nós vamos ver também esses tipos. Mas sem amor é impossível haver crescimento espiritual, é impossível haver serviço ao nosso Deus. E Coríntios 13 nos revela a natureza do amor, a natureza de Deus e o impacto que o amor de Deus e que o próprio Deus tem em nossas vidas. Falar de amor e falar de Deus, falar de Deus, falar de amor é a mesma coisa. Você não tem como separar um do outro. Semana passada nós vimos que é impossível separar Cristo e a palavra de Deus. Os dois são sinônimos, igualmente Deus. Deus Pai e amor são sinônimos, você não tem como separar os dois. Tem um versículo muito interessante que vamos orar com mais precisão uma outra hora. Mas Deus falando para Israel, falou assim: eu não amei você porque vocês eram grandes e maravilhosos, eu amei você porque eu amei você. Olha que resumo, eu te amei porque eu escolhi te amar. Você não é mais bonito, mais forte, mais rico, mais poderoso, mais talentoso, você não é mais nada. De fato você, Israel, era uma nação que nem existia, eu criei vocês. Vocês são ingratos, murmuradores, infiéis, carnais, desobedientes, rebeldes. Mas sabe uma coisa? Eu amo vocês. Por quê? Porque eu decidi amar vocês. O mundo precisa desse tipo de amor. O amor que ora pelos inimigos, que faz bem para aqueles que fazem mal para você. Esse é o tipo de amor que o mundo precisa. Esse é o tipo de amor que vai curar. Quer uma novidade? O mundo não quer esse tipo de amor. Por isso que o mundo é o mundo. Mas nós que conhecemos Deus e conhecemos o amor de Deus, devemos conhecer e viver e aplicar esse amor como temos visto, para que possamos então sermos transformados e transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas que entram na esfera da nossa influência. Se nossas vidas não estão sendo impactadas, mudadas e aperfeiçoadas, o problema está em nossa percepção, o nosso entendimento e a nossa aplicação do amor de Deus e do próprio Deus. Dizer não ao amor, dizer não a conhecer e viver o amor, é dizer não para Deus. Dizer não para o amor, esse amor, é a mesma coisa que dizer não para Deus. Assim como rejeitar a palavra de Deus, é rejeitar o Filho de Deus.